pelo YouTube depois. É uma grande alegria estar aqui reunido com vocês novamente, estar entre amigos, né, para ouvir a palavra, ouvir o Evangelho de Jesus e tentarmos aprender um pouquinho, né, que seja das palavras que o nosso irmão vai trazer hoje. Antes de passar a palavra para o Delmo, eu sempre gosto de trazer alguma reflexão, né? Como é bom a gente criar esse hábito de refletir um pouco, pegar uns 5 minutinhos que seja do nosso dia e a gente fazer uma breve reflexão sobre alguma coisa que a gente escutou, alguma palavra de uma palestra que te marcou um pouquinho mais, né? Como é importante a gente ter esse hábito. Eu não sei se é porque eu tô chegando, eu completei 30 anos agora, né? E tem aquela crise dos 30, então a gente começa a refletir mais sobre a vida. Mas eu tenho refletido muito sobre a questão da vida em si, né? Como que a gente deve olhar a nossa vida? A gente muitas vezes passa a nossa vida inteira colocando a nossa energia, os nossos esforços em coisas que a gente não vai levar, coisas que não vão fazer diferença para a gente lá depois que a gente se for, né? Que a gente fazer essa passagem. E por isso a gente acaba sofrendo tanto quando a gente chega do lado de lá. Quantos e quantos irmãos não chegam no plano espiritual perturbados, sofrendo, com saudade, com apego a um bem material, a uma casa, a uma pessoa especificamente. É por isso que nós sofremos. Então, eu tenho refletido muito sobre essa questão da vida. Como que nós devemos enxergar? A gente tem que realmente abrir o nosso olhar, né? Tirar essa escama dos nossos olhos que faz com que a gente não enxergue. Porque a nossa verdadeira vida é espiritual. E a gente vive a nossa vida como se a verdadeira fosse a material. E reservar só um tiquinho de tempo para a parte espiritual. Quando nós deveríamos pensar muito mais. Todas as ações que nós vamos praticar, todas as atitudes que nós vamos ter, nós devemos pensar nas consequências que isso vai trazer para o nosso emocional, para a nossa parte espiritual. Antes de proferir uma ofensa, tentar se controlar, eu sei que é difícil, é um processo que demanda esforço, mas a gente só vai conseguir atingir esse objetivo, essa evolução, se a gente refletir, se a gente tentar colocar em prática, nem que seja um pouquinho de cada vez. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo nos transformar. Mas a reflexão, ela deve acontecer, para que a gente possa realmente interiorizar isso e viver realmente uma vida espiritual, num corpo material, e não o contrário, né? Então vamos acalmar os nossos pensamentos, elevando a nossa consciência até o nosso mestre querido, que nesse momento a gente se sinta abraçado, com muito carinho por esse irmão divino, que tem muita paciência conosco, apesar de todos os nossos equívocos, de todas as nossas falhas e imperfeições. Ele compreende como um irmão mais velho, que nos olha e nos ajuda com compaixão e amor a subirmos, elevarmos o nosso coração até o Pai. Que possamos, nesse momento, abrir os nossos corações para receber toda essa energia que tantos irmãos aqui estão precisando. Que possamos, além de receber, também doar. E que o nosso Mestre esteja à frente de tudo o que for dito aqui hoje. Com a graça de Deus, damos início à nossa reunião. Que assim seja. Toda sua, meu irmão.
Boa noite a todos mais uma vez. Para a gente lembrar que nós somos espíritos num corpo físico de carne, para a gente lembrar, a gente vai falar justamente sobre um tema que pouco se comenta, mas que é muito importante, que chama-se emancipação da alma. Ou seja, os breves momentos que nós temos quando encarnados para vivenciarmos, recordarmos a nossa verdadeira pátria. E a gente vai começando agora no Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8º. Lá nós temos as questões de 400 a 412. Nós vamos comentar algumas, e plagiando o D'Alessandro, palestrante, eu tenho certeza que vocês, quando chegarem em casa, vão ver que faltou umas 2, 3 questões e vão ler em casa, estudar, junto com o anjo de guarda de vocês. Isso foi plagiando o D'Alessandro. Então, é muito importante a gente ter o hábito da leitura também. A gente não pode ficar somente ouvindo e aceitar tudo como uma grande verdade. Quantas vezes a gente ouve pessoas que a gente acha que sabem, que são, e você analisando, comparando com a base doutrinária, que são os 5 livros de Kardec, mais a Revista Espírita e algumas outras obras que não são muito conhecidas de Kardec também, a gente percebe que não faz sentido. A gente não pode aceitar tudo que vem para nós como uma grande verdade. Por isso que nós somos seres inteligentes. Os seres inteligentes da criação é o espírito. Então a gente tem que entender, a gente não deve aceitar tudo. Às vezes por preguiça, por comodidade, por ser mais fácil acreditar de um jeito ou de outro, porque aquilo me faz bem aos meus ouvidos, a gente acaba acreditando em alguns conceitos que não são tão reais. Então vamos para o Livro dos Espíritos, e comentando alguma coisa também sobre esse tema, que é muito importante. Nós temos na questão 400, a pergunta feita por Kardec é a seguinte: o espírito encarnado, ou seja, nós aqui que estamos no corpo de carne, o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal, ou seja, no seu corpo físico? O espírito, ele pensa, mesmo sendo nós, ele pensa diferente da gente. A gente na matéria é apegado à matéria. 110% às vezes apegado à matéria. Mas quando a gente sai do corpo, a gente começa a ter uma percepção diferente. Então, nós, fora do corpo, temos outros interesses. A gente lembra, a gente está vendo que a gente não é só a matéria. E a resposta que é dada para Kardec é a seguinte, olha só. O espírito encarnado aspira... Não, perdão. É como se perguntasse se um encarcerado agrada ao cárcere, ou à prisão. Perguntar, você gosta de ficar preso? Você gosta de ficar no cárcere? Ele vai dizer que não. O espírito encarnado, ele aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Ou seja, quanto mais primitivo for a vida do espírito encarnado, mundo mais inferiores ao nosso, se ele está com uma condição que não é legal, ele não vê a hora de voltar para a pátria espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam se cansando da vida, ficam tristes, ficam pensando lá, como será se eu estivesse na pátria espiritual? Isso é um grande engano também, porque nós estando reencarnados, nós temos que valorizar a nossa vida no corpo, mesmo sendo passageira, porque é aqui que a gente entra em contato com a matéria, com alguns irmãos também reencarnados, estamos tendo oportunidade, estamos recuperando o que nós nos enganamos no passado, refazendo alguns enganos e aprendendo a conviver com o próximo, aprendendo realmente o que Jesus nos fala, amar o próximo, amar a si. E como eu vou amar meu próximo se meu próximo estiver longe demais? Estiver na Suíça, na Itália, no Nordeste, e eu não quiser visitar, eu não volto sem dinheiro. Por isso que os irmãos que mais precisam se acertar, na maioria das vezes, são colocados na mesma família sanguínea. E o espírito, ele anseia estar liberto do corpo, porque a matéria grosseira, o corpo, para ele, é uma prisão. Ele não consegue ter todas as suas virtudes, todas as suas faculdades espirituais
facilmente para poder exercer, porque está preso no corpo de carne. Então, nós, na verdade, não gostaríamos de estar encarnados pensando como espírito, pensando como encarnado, e não quer sair daqui nunca mais. Mas a verdadeira vida, como lembrou bem o Bruno, é a vida espiritual. E normalmente a gente passa uma boa parte da vida, se não toda ela, esquecendo a nossa origem. E a doutrina espírita vem nos recordar, através da literatura, através de bons livros, da codificação, nos mostrando realmente que nós somos em essência. E a gente aprendendo isso, a gente começa a mudar a nossa visão, começa a se preocupar em se tornar uma pessoa melhor, começa a se preocupar em aprender a amar, em perdoar, porque sabe que tudo que a gente faz aqui na nossa vida, como encarnado, vai refletir em nosso espírito, nossa verdadeira vida. Então, mais fácil tentar se acertar agora, sinceramente, do que ficar depois se arrependendo e sofrendo no plano espiritual. Muito bem lembrado o nosso amigo Bruno, a gente está aqui na casa há 12 anos, mas eu estou há 25 anos na doutrina espírita, e a maioria deles conversando com espíritos no dia de orientação mediúnica. O que mais a gente vê nos espíritos, através da incorporação da psicofonia, é o arrependimento por não ter conseguido superar problemas que eram tão fáceis. Muitos se apresentam ainda com ódio, muitos se apresentam ainda querendo acabar com a vida do encarnado, e sofrem às vezes séculos e não percebem o tempo passar. Então, tudo que a gente faz aqui que prejudica alguém, se a gente não perdoar, a gente vai levar esse plano espiritual. Olha só que trabalho a gente vai dar para os outros lá no plano espiritual e quanto a gente vai sofrer porque a gente acabou aqui ainda conservando o ódio, o orgulho, a vaidade, a teimosia, querendo ser melhor que o outro, querendo ser aquele que nunca erra. Então, a humildade que Jesus fala é justamente isso. Reconhecer que estamos aqui aprendendo, ninguém é melhor e nem pior. Apenas os que são melhores, entre aspas, tiveram mais oportunidade de estudo, mais dedicação, e no plano físico estão em condições melhores. Mas não quer dizer que espiritualmente ele seja mais elevado que aquele que está numa condição menos favorecida aqui na Terra. Por isso que nós devemos, pelo conhecimento da doutrina espírita, muito mais respeitar a todos. Não sabemos quem é aquela pessoa que está à nossa frente. Às vezes a gente, por ignorância, despreza uma pessoa que está na rua, deitada na calçada, passando fome. A gente chama às vezes de vagabundo, chama de preguiçoso. Não sabe que aquela criatura poderia muito bem ser um inscrito nosso de outras encarnações. Então, por isso que o Espiritismo nos abre nossos olhos para pensar melhor em como agir e interagir com as pessoas. A gente vai levando a vida como se fosse só a gente, o centro das atenções. Só a minha família, só eu, só meu trabalho. O resto é que se vira. A gente vai aprendendo com o tempo, amadurecendo, que não é assim que se deve proceder. Porque nós seremos os maiores prejudicados. Não os únicos, porque se vai prejudicar as pessoas à nossa volta também, né? Mas seremos os maiores prejudicados. Enquanto não entender isso, nem aqui no plano espiritual, a gente vai ficar passando pelas zonas mais difíceis da espiritualidade, que nós denominamos umbral, que na verdade é um estado de consciência, onde o espírito às vezes demora para entender que ele está equivocado, e quando percebe isso, fica sentindo-se culpado, permanece mais um bom tempo lá, até arrepender-se de verdade e perceber os irmãos à sua volta estendendo a mão para que eles sigam em frente para ser tratado. Então, é muito importante a gente olhar as pessoas como iguais, não materialmente, mas como origem, filhos do mesmo pai. A segunda questão, que fala da emancipação, diz assim, durante o sono, a alma repousa assim como o corpo? Tem até umas almas preguiçosas que querem ficar dormindo, né? Mas a resposta é não. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. O que liga o corpo físico ao espírito? Energia, chamada em algumas denominações de cordão de prata, cordão fluídico, porque nós temos essa denominação, é a energia que liga o encarnado ao seu corpo espiritual. A diferença de nós encarnados para os desencarnados é que essa ligação já não existe mais.
Então, o espírito que está na espiritualidade, que não está aqui conosco, ele não tem essa ligação, esse cordão de prata. Essa emancipação é direcionada aqui, no estudo de hoje, para nós encarnados. Tudo bem? Então, quando a gente vai dormir, a gente vai escolher para onde a gente vai, né? Pega lá a agência de turismo, você escolhe para onde eu quero ir e vou para lá. Uma comparação, né? Se você vai dormir pensando em tragédia, em coisas ruins, em dor, em vingança, em medo, ou se você acabou de assistir um filme de terror, ou acabou de assistir o Big Brother do Brasil, desculpem, ou coisa parecida, você vai estar com aquela sintonia daquela situação da hora, né? Você vai automaticamente para uma região semelhante, mesmo que você não lembre, porque nós temos a emancipação consciente e inconsciente, que é chamada de sonho lúcido, quando você lembra uma parte do que você vivenciou no plano espiritual. Nós temos também a emancipação espontânea e a provocada. A espontânea é que você sai do corpo, e a provocada, às vezes, por treinamento, por estudos, ou às vezes por medicamentos fortes, ou por uso de drogas ilícitas ou lícitas em excesso, ou algum acidente que você leva uma queda brusca, também sai do corpo. Essas são as provocadas, né? Ou por hipnose. Vocês sabiam que o nosso amiguinho, que a gente chama de obsessor, ele pode nos induzir uma projeção astral também? Ele pode nos hipnotizar e tirar a gente do corpo. Não é só os espíritos do bem que têm as técnicas. Por isso é bem recomendado sempre orar e vigiar, se você for ou não for sair do corpo. Então a gente tem que se preparar para dormir também, porque a gente vai ficar à mercê dos amigos do alheio, né? Aqueles irmãos que querem aproveitar nossa energia para mau uso, querem, às vezes, pregar uma peça, um susto na gente, ou querem se vingar da gente, ou são espíritos brincalhões, que não levam nada a sério, que aprenderam a técnica ali, e estão manipulando as energias e nos causando um transtorno e nos deixando ali parados, né? Com medo. Então, todo mundo sai à noite para poder dar um rolezinho, né? Uma saidinha. Mas nem todos lembram. E outra coisa também, nós temos a emancipação durante o sono, que é o caso que estamos estudando aqui, e aquela durante a vigília. Como na vigília acordado? Sim, quando você está sentado ali, ó, o palestrante está muito chato, você fica assim pescando, né? Você está acordado, mas está começando a entrar num cochilo, um breve cochilozinho. Isso já é suficiente para a sua alma se afastar um pouco do seu corpo e perceber também alguma coisa à sua volta no plano espiritual. Você pode perceber imagens, ouvir sons, ouvir alguém chamando, né? Outro exemplo também dado na própria mediunidade, quando você está usando a sua dupla vista, você está em transe, está concentrado, e a sua alma, o seu espírito, ele se projeta e vê o que está à sua volta, ou pode ir mais além, em outra região, também ver o que está acontecendo. E também é uma emancipação da alma, do espírito encarnado, através da mediunidade. Né? Tudo beleza? Tranquilo? Alguém aí já passou algum aperto quando foi dormir, acordou com medo, achando que era um pesadelo? Muitos, né? A gente vai chegar nessa parte já já. Uma outra coisa interessante, na próxima questão, fala o seguinte, ó. Como que podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando essa aqui é só um resumo da questão 402, que ela é muito extensa, então eu peguei só o comecinho, para a gente ter uma noção. Quem quiser, chega em casa, 400 a 412, recomendação muito boa para vocês, leiam de novo, estudem e reflitam bastante e tenham um bom desdobramento, uma boa projeção astral. Então, pelo sonho, quando o corpo repousa, acreditam, tem um espírito mais faculdades, ou seja, está liberto da matéria densa, o corpo, né? Do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo ou de outro. Diz frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente sem nenhum sentido. Enganas-te. É, muitas vezes, uma recordação dos lugares e das coisas que vistes
ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então, nada é em vão. Tudo tem alguma coisa que faz sentido. Às vezes não faz sentido para a gente como encarnado, mas para o nosso espírito faz sentido. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que, geralmente, não nos lembramos dos sonhos? Tem pessoa que fala que dorme, não lembra de nada. Acho que nem sonhou. Eu tenho um primo que fala que nunca sonhou na vida dele. É porque não lembra. E a pergunta que Kardec fez aos espíritos foi essa, né? É a curiosidade da época. Todo mundo, até hoje, é uma curiosidade. Por que muitas pessoas não conseguem lembrar do sonho? Do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, ou seja, o nosso corpo, o corpo dificilmente conserva as impressões ou as lembranças que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos físicos. Então, o que você vê no plano espiritual não são teus olhos que percebem, os olhos de carne, não são teus ouvidos materiais que ouvem, mas sim os órgãos do teu espírito. E o espírito ouve por todo o espírito. Não é pelo olho que o espírito enxerga, ele sente, percebe e vê por todo o seu corpo espiritual. Então, o que é para o espírito muito bom e positivo, ele sente pelos órgãos espirituais. E como o corpo é denso, normalmente a gente não lembra de nada. Mas existem muitas exceções. As pessoas que exercitam, que treinam, que estudam, que se interessam, têm boa vontade, elas às vezes lembram de alguns trechinhos, às vezes lembram de uns trechos maiores, que são chamados sonhos lúcidos, ou desdobramento espiritual. Para a gente ter uma noção, Allan Kardec determinou com a palavra que isso é sonambulismo. Só que a gente entende por desdobramento espiritual. E também deixou para nós o estudo de que nós, quando saímos do corpo, a gente não precisa, teoricamente, de ajuda de um espírito. Então, isso é um fator que não é mediúnico, mas sim anímico, porque todo mundo tem essa capacidade de sair do corpo. Isso em primeira mão. Mas agora, observando o seguinte, é um fenômeno anímico. Mas se você sai do teu corpo, sem ajuda de ninguém, teoricamente, porque tem o teu mentor, tem a tua prece, tem tudo isso. Você chega num plano espiritual e encontra, por exemplo, o pai do Joaquim, que já é desencarnado, você me falou agora há pouco, né? Aí eu estou lá. Pô, fala pro meu filho ter que tá tudo bem, tal, não sei o quê, que eu amo muito ele. Aí se eu venho para cá, acordo, eu vou encontrar o Joaquim, falo, Joaquim, você confia em mim? Você é meu amigo? Olha, eu tenho desdobramento assim, assim, assim. Aí eu passei um recado do espírito para ele, estou sendo intermediário. Então, por esse fato, é uma mediunidade também, depende do ponto de vista. Se você traz alguma coisa do plano espiritual séria e passa para alguém, ou um livro que você escreve, que você viajou espiritualmente, sentiu muitas coisas interessantes, colocou no papel, distribuiu, é uma mediunidade também. Então, tudo depende do ponto de vista. A princípio, não é mediúnico porque você usa o que você tem no seu corpo, mas se você tem contato com o espírito, você vai colocar o recado, aí passa a ser mediúnico. Tudo certo? Tudo bem? Eu vi o Jorge Elahá lá o trechinho, ele me confirmou o que estava falando aqui, viu? Não é invenção minha não, isso aí, viu? Pode parecer estranho, mas é comprovado. Então, nós vamos agora para a questão 405. Tá chato, né? Tá chato? É que sou chato mesmo. É porque a gente pensa assim, quando a gente lê muito, as pessoas ficam assim, né? Mas você me fala bastante para compensar o que a gente lê, fique tranquilos. Acontece com frequência verem-se. Se alguém tiver alguma dúvida que eu possa ajudar a responder aqui, se eu pesquiso depois, é só levantar a mão e falar, tá? Fique à vontade. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? A pessoa sonha com alguma coisa, fica toda preocupada, né?
Eu sonhei que eu vou ficar careca, eu sonhei que eu vou não sei o quê, que eu vou ficar viúva. Uma vez eu tive um sonho, faz muitos anos, eu estava ainda começando a pensar o que é espiritismo, nem era espírita ainda. Eu sonhei que eu entrava assim num lugar, parecendo um cemitério, e tinha uma data em letras grandes e brilhosas, prateadas, não sei o que, 2014. Eu não sabia nada do espiritismo, nunca tinha lido nada, acordei assustado, né? Falei, pronto, eu vou morrer esse ano. E até chegar esse ano, não foi fácil, foi difícil. Ia chegando perto, 2014, não falei para ninguém, estou falando agora, depois já passou 11 anos, né? Mas na época eu fiquei preocupado, porque a gente não sabe o que é. A gente tem um sonho, fica pondo minhoca na cabeça. Então, nessa questão, nós vamos elucidar que nem tudo que a gente vê no plano espiritual se diz respeito à nossa vida física, uma realização para nós aqui encarnados. Olha o que fala aqui, ó. Por que às vezes não acontece? Pode suceder que tais pressentimentos venham confirmar-se apenas para o espírito, para nós, fora do corpo. Pode ser uma verdade, se confirme somente para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro, aquela situação que ele desejava. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria, porque está ligado pela energia ainda. Então, você mesmo no plano espiritual, encarnado e vivo, de desdobramento, você está ligado com o teu corpo de carne. Então, você tem a influência da matéria que está ligado. Ou se estivesse totalmente desligado, teria menos influência da matéria. Mas como está ligado, não fala aqui. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas. Você está lá, desdobramento, sossegado, aí estou preocupado com o tempo, com o relógio. Pô, tem que acordar cedo para trabalhar. Aí você já está com a ideia terrena. Você não consegue ficar lá e deixar rolar o que aconteceu, o tempo que for. Você tem a preocupação da Terra ainda. Você está com a preocupação. Então você acaba tendo influência no que você vê, no que você percebe. Quando você chega aqui, você confunde, porque tem a influência da matéria ainda no teu espírito, no caso da gente encarnado. Então, essas ideias resultam que as preocupações do estado de vigília, a nossa vida do dia a dia, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos nos mostra ligado a essa ideia. Vamos supor que você está preocupado com seu filho que está adoentado. Preocupado demais. Você vai desdobrar, mas aquele pensamento vai estar latente em você ainda. Então você vai ver uma imagem, às vezes lá, de uma outra pessoa, de outro espírito, no hospital, você vai ver o teu filho, porque você está preocupado. E às vezes não é teu filho. Às vezes é outro espírito. Então toda essa situação tem influência das nossas preocupações na firma. E não conseguiu fazer as suas tarefas. Você vai dormir muito preocupado. Aí você sai do corpo com aquela preocupação, preciso entregar meu trabalho, porque o meu chefe vai me mandar embora. Você vai no plano espiritual, vai fazer outra coisa, mas a tua mente está vendo aí tuas tarefas, e está trabalhando, mas está fazendo outra coisa. Por isso que as percepções se confundem muito quando a gente acorda e lembra de alguma coisa. Por isso que a maioria não lembra de nada, para ficar ainda mais difícil a nossa vida, né? Mas, com certeza, se vocês começarem a se interessar por esse tema, a procurar estudar, realmente quando for dormir, pedir proteção, pedir por de guarda ali, mostrar como é que faz, fazer suas preces, com certeza vão ter que começar a ter os primeiros flashes, né, de recordações. E nem tudo que a gente vê é do agrado dos nossos olhos. Muitas coisas são realmente difíceis de assimilar. Então a gente tem que ter realmente fé, coragem, desprendimento, porque tem muitas situações que realmente são assim, chocantes, né? E algumas até dá medo. Mas se você está preparado, você não vai ter que ter medo. Está com o teu mentor, está com Jesus, aprendendo para fazer o melhor, então você tem que dominar o seu medo, tá bom? Alguma coisa por enquanto? Está muito rápido? Tranquilo? Alguma dúvida que eu possa tentar ajudar? Vamos lá. Essa aqui é que eu acabei respondendo antes. É necessário o sono completo para a emancipação da alma.
basta um cochilo, né? Você está ali, você está distraído no volante, por exemplo, às vezes você pode sair do corpo rapidinho. Distraiu, cochilou, comeu demais, sentou no sofá para tirar aquela pestaninha, não precisa nem dormir. Você já está sujeito até a emancipação da alma, sair do seu corpo, tá bom? Por isso que o caminhoneiro come, vai para o volante, né? É perigoso, né? Dirige muitas horas, porque às vezes a firma exige muitas horas de trabalho, vai almoçar, aqueles restaurantes de estrada tem comida pra caramba, come o suficiente, um pouco mais, volta para o volante depois 10 minutinhos, ele vai para o sono, vai pegar o sono físico, o cansaço. E nem tudo é espírito, né? Há de se ter também essa consciência. Às vezes você está cansado, está debilitado, você está com um problema orgânico, está com um problema de distúrbio do sono, aí você tem, foi o espírito que fez. Não, gente, tem que cuidar da saúde física em primeiro lugar, depois analisar as possibilidades. Mas tem uma que fala que tudo é espírito, né? Pergunta fácil, por favor. Sim, normalmente os remédios mais fortes, psicotrópicos, remédios para o tarja preta, né, aqueles mais fortes, né, eles têm a tendência de fazer a pessoa sair do corpo. Tanto é que você tem a noção que os irmãozinhos que estão nas periferias consumindo drogas, às vezes falam, tô vendo bicho, tô vendo não sei o quê, porque ele já não está vendo mais com os olhos do corpo, ele está vendo a parte astral dali. Então, o medicamento forte, você é internado com um medicamento forte também é um motivo para você ter facilidade e se sair nessa projeção. Às vezes curtinha, né? E às vezes mais demorada. O mais demorado é bom que você esteja dormindo, deitadinho na cama, porque senão fica perigoso você se machucar. Então, aproveitando esse lance aí que eu falei agora, eu sempre tenho aquela dúvida, sonambulismo, nossa visão, sai andando por aí, né? Mas Kardec também fala isso. E o Jorge Elahá também me confirmou isso. Por que eu falo Jorge Elahá? Porque é um dos palestrantes que já veio no Guarujá e que o que ele fala é tudo baseado na doutrina e tudo tem um fundamento lógico. Ele não fica viajando em hipóteses, em teorias, em achismos, né? Então, a minha dúvida é essa. Desdobramento espiritual. Eu posso levantar e sair andando? Pode. Às vezes você costuma ver o sonâmbulo que vai na geladeira, tomar água, vai no banheiro. A mulher que deve ficar complicado, se ela pensa que ela está para levantar, está abaixada, que ela vai lá dormindo, não está vendo nada, não está sentindo nada, mas ele está sonâmbulo andando pela casa. Por isso que pede para pessoas que têm esse tipo de sintoma, tomar cuidado com as portas, com os parapeitos de janela, com a área de serviço de apartamento. Então, a Rafa fala bem claro. Tem casos que o espírito levanta e o corpo físico vai junto lá. Não está vendo nada, mas também está no ambiente da casa. Mas ele está totalmente em trânsito, não está vendo nada. E tem casos que só o espírito vai e o corpo fica deitado ali. Felizmente, meu caso, por enquanto, é esse, né? Meu corpo fica na cama, mas por prevenção eu fecho a janela da área de serviço. Vai que meu corpo cima e que ele acompanha o espírito ali por perto, aí já era, né? 5 metros é pouco, mas machuca bastante. Então, se vocês têm sintomas de projeção, já tiveram, previnam também a área que vocês estão da casa de vocês, tá? Porque a pessoa às vezes acorda, vai para o fogão, vai comer, beber, aí você fala com a pessoa está lá. Que nem um zumbi, porque ela não está ali mesmo, o espírito está por ali, o corpo está como um autômato. E isso pode acontecer, sim, no desdobramento que a gente tem como convenção normal, né? Pode acontecer. Então, depois dessa resposta, tranco 2 vezes, com 4 tranca a minha janela, para não cair lá de cima. Tem um mais aqui interessante. Olha só que interessante também. A 410 fala assim, ó. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acordem-nos ideias que nos parecem excelentes e que nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Elas provêm da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão.
De que servem essas ideias, estes conselhos, desde que, pelo esquecer, não nos podemos aproveitar? Outra pergunta dentro da mesma pergunta, né? Então, olha só, a resposta também inteligente. Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo do mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando estiver unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração no momento. Você pode ter um conselho hoje, você esqueceu, acorda, eu queria tanto lembrar, não lembra? Passa algum tempo aqui encarnado, você precisa daquele conselho e vem como intuição para você. Você acabou lembrando da intuição. Então, nada se perde. Quando você não lembra, porque se dirige maior proveito para o teu espírito, como você como ser eterno, não como aqui encarnado na matéria. Tudo beleza? Vai, Tânia. Isso chama-se déjà vu. Você pode estar em desdobramento, em vidas passadas, fazer essas visitas, ou simplesmente você está naquele lugar e acessa uma memória do teu espírito, você já viveu aquilo, mesmo sem ter tido uma projeção atualmente. Você olha assim, eu conheço essa pessoa, mas nunca vi essa pessoa. Você simpatizou energeticamente ou já teve alguma vivência com ela no passado. Não vou com a cara dessa pessoa. Mesma forma, não simpatizou, não combinou as energias, ou já teve uma experiência negativa com essa pessoa no passado. Tudo bem? E para encerrar com 412, faltou umas 4 questões. Eu quero ver se vocês vão lá em casa, hein? Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? A gente fala assim, nossa, acordei cansado pra caramba, eu estava ajudando, trabalhando, carregando maca. Nossa ilusão, às vezes a gente estava lá como é que fala hoje? Nas baladas do umbral, dançando, bebendo, se prostituindo, xingando, energia densa. A gente acorda com a energia carregada, densa. Ah, sou espírita, como eu trabalhei? Obrigado, senhor. Então tem que ver o que está fazendo lá, hein? Não basta achar que você só foi trabalho, às vezes você foi aproveitar mesmo, que aqui você não tem dinheiro, tem vergonha dessas baladas, mas o nosso instinto ainda não mente, né? O que a gente é a nossa essência, e quando você desdobra, você vai procurar aquilo que você sente vontade. Então, tudo que você imaginar de tranqueira tem uma sintonia semelhante que vai te atrair, que você vai chamar para você. Então, por isso que é recomendado a gente ter muita cautela quando for dormir, tentar fazer alguns procedimentos que eu vou falar daqui a pouquinho para tentar amenizar esse efeito. O melhor dele seria a reforma íntima, só que ela não é instantânea, né? Você pode falar, eu não bebo mais, vai de beber. Aí tu vê numa festinha, todo mundo toma cerveja, uísque, começa a salivar, só um pouquinho, vai. E você ainda não dominou aquele vício, aquela atitude. Você acha que dominou, mas quando você sai do corpo, aí você é verdadeiro e autêntico, não tem como enganar ninguém. Você vai levado, atraído pela sua real energia. Não tem como mascarar. Assim como desencarne também, você vai por onde tem que ir. Ah, eu sou bonzinho, você está baixa. Ah, beleza, fica aqui mesmo. Não, mas está enganado. Não, estou enganado não. Não dá para mentir, tá bom? Então, a gente cansa. Sim, pode cansar. Depende do que você fez no umbral. Ou na forma espiritual, já até emendei umbral, né? Mas tem o seguinte, olha só o que acontece. O espírito se acha preso ao corpo por essa energia, né? Que liga o corpo físico. Está deitado aqui, você foi passear na cidade espiritual, mas está ligado ao corpo. E essa energia fica ligada, você fica conectado ao corpo. Então o espírito lá, ele faz uma comparação como se fosse um balão preso na cordinha numa haste, né? Se o balão balançar lá, vai refletir aqui na haste por causa da ligação. Então, se você estiver passando na parte espiritual, energias densas, energias mais carregadas, você vai se cansar lá e vai refletir essa energia até o teu corpo físico. Por isso que você vai acordar cansado. Aí, dormir tanto, quanto mais o resto, uma operação, mais uma assombração aparece, é porque você está fazendo uma coisa, ou quem dera que seja um trabalho, mas geralmente você faz um trabalho
você vem de lá já é mais tranquilo, porque também, assim como na casa espírita, você deixa a energia ruim pro lado de lá. Mas quando você acorda cansado mesmo, há de rever os seus conceitos. Você se interioriza, pensa realmente o que você está pensando e procura se modificar. Não adianta a gente falar só coisa boa, né? Tem que falar a realidade. Por isso que o pessoal não gosta muito de mim, não, na palestra, porque eu mostro o que está aqui na doutrina. Eu não invento muita coisa, não. Então, uma coisa interessante. Não confundir o sonho comum com o viagem astral, o desdobramento. Tem diferença? Tem. Você vai começar a perceber com o tempo, né? Olha só. Como você está num sonho, o que acontece no sonho? Você não consegue interagir. É como se você estivesse vendo um filme, você não pode fazer nada. Passa por você, situações que você não consegue fazer nada. É um sonho. E normalmente você não lembra por muito tempo desse sonho. Sabe que teve um sonho maluco, mas não lembra. Agora, a projeção, não. A projeção, você tem que lembrar que você está consciente. Então, se está no consciente no sonho, já tem chance de ser um desdobramento. Você pensa, olha, tem um copo de água ali, vou pegar. Você pensa e você age no sonho, você interage, faz a tua vontade, faz escolhas. E quando você acorda, você começa a lembrar detalhe por detalhe, passa um ano, passa 10 anos, passa 20 anos, você não esquece dos detalhes daquela projeção. Então, projeção, você consegue interagir e fazer o que você está pensando. Então, essa é a diferença da projeção para o sonho comum. Que o sonho, às vezes, é somente preocupação do dia a dia e passa pela cabeça, feito um monte de emenda de filme, você não entende nada, mas é um sonho. Acorda assustado, mas não é nada. Então, você, com o tempo, vai aprendendo a distinguir uma saída do corpo de um sonho comum, tá bom? Agora aqui ela vai perguntar, com certeza, eu vou falar antes. Os sintomas mais comuns, agora vamos para a parte geral, né? A mais espiritualista. Quais os sintomas mais comuns que a gente sabe que tem tendência a ter desdobramento e que precisa realmente se preocupar e começar a estudar o tema? Primeira coisa, que dá medo, paralisia do sono. Você está lá, dormindo, uma boa, você acorda, aí você quer falar, não sai nada, você quer mexer, não mexe, quer gritar, não consegue gritar, você fica pronto, sabe que eu estou morto, eu vivo? É paralisia do sono. Isso acontece com, na maioria das vezes, com quem tem essa tendência de ter projeção. Você não saiu do corpo, mas você está já consciente como espírito dentro do seu próprio corpo, e não consegue sair, fica preso. Então, se você já teve ou tem alguma coisa parecida, já é um sinal que você pode e deve começar a se preparar, estudar para poder começar a não se assustar quando aconteça contigo. Outro sintoma também, que muito falado por todos, é a sensação de você estar inchando. Chama de embalonamento ou embalonamento, que o francês deu esse nome, né? Você está deitado lá, aí pensa, oh, minha mão está inchando, meu pé está inchando, não bebi nada, está inchando, meu braço, não bebi nada, está inchando, meu pé está inchando, o corpo inteiro está inchando, porque o teu perispírito, a tua energia, ela está recebendo esses sinais e ela está se expandindo. Teu corpo espiritual quer sair do teu corpo físico, então começa a se expandir. Você já está sentindo esse sintoma da tua energia se expandindo, a tua aura. Eu senti que você está ficando grande, 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 é porque também é um sintoma que muitas pessoas têm quando vai estar para sair do corpo. Deu para entender? Beleza, né? E um terceiro sintoma também muito interessante é aquela sensação que você está dormindo maravilhosamente, não está sonhando aparentemente nada, aí você acorda, parece que a cama afundou um pouquinho, você toma até um susto. O que aconteceu? Ou você está sentado ali, cochilando na mesa mediúnica que parecia, né? É porque teu espírito saiu ou está voltando. Quando tem um acoplamento de novo, tem essa diferença de energia e dá aquela sensação de você estar levando um tranco. Então, isso também é um sintoma que você tem tendência ou já está tendo projeções, talvez não conscientes, mas você pode estudar, se prepara para começar a lembrar os trechinhos. E outro também que é semelhante a esse, é aquela história que me lembrou uma pessoa que trabalha na casa espírita aqui também, está olhando para mim agora. Você está sentado ali e tem a sensação que está balançando. Mas você não está balançando. Você está sentado retinho e você tem a sensação de olhos fechados que você está balançando.
você está virado para lá, está virado para cá, mas está sentado ali. Esse também é um motivo para você saber que você tem as sensações, tem os sintomas, e você está predisposto a sair para um desdobramento, uma viagem astral. Todo mundo faz isso, mesmo que não perceba. Passem a perceber agora, você vai ver que a maioria tem. Agora chegou naquela parte, né? Preparo ao dormir. Uma prece, sempre a prece é tudo, é o básico é a prece. Pedindo o teu anjo da guarda te guiar, se você tiver condições de fazer uma saída do corpo. Pedindo para você começar a lembrar alguns pontos. Pedindo para aprender alguma coisa. Pedindo para ajudar. Então, uma boa vontade, um bom interesse é um bom começo para você se preparar para dormir. Outra coisa também, você começar a se interessar por esse tema e ler bastante, ver bastante vídeos sérios, que eu vou indicar aquele camarada que você sabe que é ele mesmo, é o único, que dá para ter uma boa bagagem. Começar a conversar, ler sobre o tema, que aquilo já vai ficar no teu subconsciente, já vai te preparando para uma saída do corpo. Quanto mais você fala naquele tema, mais chance você tem de começar uma saída do corpo. E o conselho que eu falei também antes de dormir, além da prece, se você gosta de filme de terror, não tem jeito, você adora. Você é espírita, de bom coração, é bonzinho, ama todo mundo, mas gosta de ver série de terror. Veja, não tem problema. Mas não vá dormir em seguida. Tenta tirar aquela sintonia daquelas cenas que você viu, porque aquilo vai influenciar no teu sono. Então procura dar um espaçamento, ouvir uma musiquinha, ler alguma coisa para poder mudar a sintonia, porque isso vai influenciar na tua saúde do corpo e muito. É muito importante. Mas eu adoro tanto assistir Big Brother Brasil, tá uma delícia. Mas vai para casa. E você está com aquela sintonia. Então procura modificar a tua sintonia, não vai deitar de lado, rapidinho, né? Como falava meu pai, vai deitar aqui num cavalo e acorda como um burro. Você jogou, bravo, dormiu. O pai não sendo só, mãe. Então tem que se preparar mesmo. Porque senão não vai acontecer nada. E se acontecer, grande chance de ir para um lugarzinho não muito agradável. Então vocês estão tendo, não é a primeira vez, que muitos já sabem disso, né? Mas é bom sempre estar recordando. E outra coisa, vamos imaginar que você fez todo o seu preparo, você fez suas preces, está num lugar tranquilo. Primeira coisa, normalmente a gente não vê ninguém ao nosso lado. Não quer dizer que não tem ninguém ao nosso lado. Nosso mentor está sempre dando apoio, tem equipe espiritual, quando a pessoa é interessada, está ali dando os primeiros passos para a pessoa. Só que geralmente a gente não vê sempre essas pessoas. Vai que estão te levando, por exemplo, você pediu para ser útil. Aí vão te levar para ver um espírito igual a você, pior que você, que precisa de ajuda. Aí você vê um espírito lá todo deformado, aí você não tem estrutura para aguentar aquilo, você fica com medo. Tentou fazer a prece, não aconteceu. Não deu jeito. Paciência. Aí você quer acordar de qualquer jeito. Se estiver com muito medo, normalmente isso já é suficiente para fazer você voltar instantaneamente para o corpo. Agora, se não der jeito, o medo, você tem que aprender alguma coisa. Fica mais um pouquinho lá, fica pensando no teu corpo aqui na cama. Precisa acordar, precisa acordar, precisa acordar. Já passei por isso. Não tenho vergonha de falar. Precisa acordar, precisa acordar, precisa acordar, e você acorda. Os mentores vão entender que você não estava preparado ainda naquele dia e vão te dar outra oportunidade para você continuar o seu aprendizado. Isso não tem problema. Uma vez eu sonhei, nos meus primeiros, rapidinho, que dá tempo ainda, eu estava deitado na casa da minha mãe, que eu já tinha separado, aí de repente eu senti alguma coisa prender na minha orelha, assim, como se fosse um gancho, uma linha de pesca com anzol, assim, pá! Aí eu fiquei, já tinha um pouquinho de conhecimento, falei, você é irmãozinho, né, quer brincar comigo? Mas tudo bem, né? Aí meu irmão, olha, tenha paciência, tenha calma, vamos orar. E nada, não acontecia nada, começava a puxar mais. Quanto mais eu rezava, mais ficava firme naquele negócio puxando, né? Aí eu falei, tá de brincadeira esse cara. Eu era muito bonzinho ainda, não tinha a malícia da projeção, de conversar mais sério, né? Fui deixando. E cada vez que eu mais rezava, quando mais rezava, mais doía, sentia no corpo mesmo, como se estivesse acontecendo real. A projeção é real. E doía demais. Aí não teve jeito, eu me levantei, em espírito, e fui pro quintal procurar as pessoas, e gritando, pelo amor de Deus, alguém me acorda, pelo amor de Deus, alguém me acorda. E foi que resolveu. Aí eu consegui acordar, falei, nossa senhora, né? Porque a gente tem
que ter técnicas e subterfúgios para ficar sofrendo sem necessidade. Se é preciso sofrer para aprender, os mentores não vão deixar você acordar. Mas se você tiver essa saída, você tem que usar sim. Não é porque você não teve o entendimento, ou teve o medo, ou a capacidade ainda não estava à altura, você não vai ter vergonha de sair. Outra vez eu estava no elevador, descendo, todo preto, no plano espiritual, e não acabava nunca. Parecia que estava indo além do inferno, além do umbral. Descia uma velocidade daquelas, igual a Santa Casa de São Paulo, do ML, que é rapidão, né? Muito mais rápido que aquilo. Começou a me dar um calafrio, não vai parar nunca isso aqui, não? Aí fiquei com medo. Acordei. Graças a Deus. Posteriormente, tive a oportunidade de falar com um espírito, um plano físico, através de um médium. Aí ele falou para mim assim: meu irmão, fica tranquilo, você fez o que tinha que fazer. Dali para frente, não era mais contigo. Então, a gente tem que ter também que eles têm esse cuidado, esse zelo com a gente, né? A gente tem que ter essa consciência, que não vão fazer que a gente faça alguma coisa que a gente não tem capacidade, para constranger, para dar medo. A gente tem que ter essa visão também. E os espíritos têm essa morosidade com a gente. Eles dão uma tarefa até onde a gente consegue, né? Então, o último caso é queira acordar, pelo amor de Deus, não me acorda. Com certeza você vai acordar, tá bom? Então, a emancipação da alma, o desdobramento, não é brincadeira, é coisa séria, gente. Evite sair do corpo só por curiosidade. Quero ver se Jesus é palmeirense ou corintiano, vou lá ver. Não põe curiosidade, isso é a pior coisa que tem. Motivos fúteis. Vou encontrar com alguém lá para me dar 6 dezenas, vou ganhar na Mega Sena. Tudo que você pensar de coisa de futilidade, você pode até ser assessorado, mas por espíritos brincalhões, espíritos malvados, vão te levar. Você pode até ser obsediado e acreditar que aquilo é uma verdade e passar a escrever livro por aí e ainda ganhar dinheiro, viu? Com besteira que vem de espíritos brincalhões que não têm o preparo e o conhecimento. Então, evite a curiosidade. Assim como na casa espírita, para fazer curso de médium, a recomendação é a mesma. Evite a curiosidade. Venha por amor, por sede de aprender, por sede de servir. Assim a gente tem bastante chance, né? Então, livros que eu posso indicar para vocês que eu já li. Livro Iniciação à Viagem Astral, João Nunes Maia, Espírito Milanês. É um livro que fala muitas coisas de viagem astral, que nos coloca a par dessa equipe espiritual, quando você tem boa vontade e quer aprender a volitar, quer aprender a fazer as coisas, você tem sinceridade, eles percebem e mandam uma equipe para te ajudar, e você, quando vai sair do corpo, você sente, às vezes, alguém te amparando, escuta a voz, calma, por aqui, tudo bem. Existem essas equipes. Esse livro, Iniciação à Viagem Astral, é um livro muito bom que eu recomendo. Outro livro também, que já não é de ensino, mas de experiências, chama Ele, Meu Amigo Encapuzado, Luiz Carlos Carneiro. Ele relata as peripécias, entre aspas, dele no plano espiritual. Era um encapuzado, que era o mentor dele, que levava ele para poder sentir como era, para ele poder relatar para nós encarnados os romances. E num trecho do livro, um pequeno spoiler, ele reclamava para o mentor em desdobramento. Nossa, mas que está muito quente, eu preciso queimar meus pés, está muito quente aqui. Mas se você não sentia o que realmente é, como você vai passar para os seus leitores a sensação de estar aqui? Tem que passar o mais próximo da realidade. Aí ele começou, né, a sentir e passar vários livros. E um também interessante é a Zana, a Interplanetária, também de Luiz Carlos Carneiro, que também trabalha em desdobramento com um ser, hipoteticamente, de outro planeta, que trabalha junto com ele na Terra. A gente não pode entrar em detalhes se é verdade, se não é, mas uma posição dele, porque isso é pessoal, né? A gente tem desdobramentos, mas são pessoais. Eu não posso convencer você, nem você, nem você, nem você. São experiências individuais. Às vezes pode acontecer de um grupo de estudo conseguir se projetar e se reconhecer. Você combinou, você estudou 2, 3 pessoas, pode acontecer de você se reconhecer em desdobramento. É difícil? Não, desde que se estude bastante, se prepare e tenha um bom motivo para isso, não simplesmente curiosidade, né? Pode acontecer muito. E da YouTube, com certeza, ele já foi espírita, agora é espiritualista, é o Wagner Borges. Vocês podem ver os vídeos dele na internet, são muito explicativos, conta muitas experiências dele, explica muito bem o que nós tivemos aqui, essa oportunidade de estarmos conversando, tá bom? Alguma coisa assim interessante vocês gostariam de perguntar? Vamos primeiro. Vocês decidem quem fala primeiro.
Não, se ela morreu porque o espírito foi retirado, foi cortado o cordão de energia no tempo certo. Não tem nada a ver. Tinha que morrer, tá na hora certa. Morreu, podia estar dormindo, merecimento, talvez não tenha sofrido, porque está bom acordado, está um infarto, está atropelado, isso não tem uma coisa assim que vai explicar, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Não morreu dormindo, porque teve um merecimento, morreu dormindo, e foi feito o desligamento do cordão de energético dele. Isso não quer dizer que ele tenha desencarnado, né? Ele pode ter morrido, mas está ligado ainda à matéria. Por isso que a gente recomenda sempre prestes para os recém-desencarnados, por isso que a gente tem as tarefas mediúnicas da desobsessão para tentar explicar para os espíritos que eles não precisam mais da matéria, não precisam mais do apego, que muitos, a grande maioria desencarna, eles não sabem que desencarnou, morreu o corpo, mas o espírito está ligado na matéria e continua com o mesmo pensamento, com os mesmos sofrimentos que não são mais necessários. A gente tenta, através do evangelho, através do amor, tentar passar para eles os conceitos que precisam começar a assimilar para não sofrer mais, tanto quanto sofrem atualmente. Beleza? Sim. Em algum lugar, né? Para eles lá é a festa, eles não querem que ela volte para o corpo, né? Sim. 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 Tem muita coisa. Não é normal. Acontece tanta coisa, você nem imagina. Eu só foi bem lembrado que eu lembro de um filme muito bom que chama-se E Se Fosse Verdade. Passa muito na Globo, mas deve ter em outras plataformas. É uma médica que ia encontrar com um namorado novo, porque ela só trabalhava, e nesse dia ela foi atropelada e foi para a UTI, ficou em coma alguns meses. Nesses meses, a família não sabia que ia voltar ou não, alugou o apartamento dela e começou a aparecer no apartamento lá, um morador novo, e deu uma confusão danada. Foi um grande spoiler, mas vale a pena ver, tá? Se fosse verdade. Agora, para terminar, nós estamos já na hora, eu peço para você licença de 2 minutinhos, para tirar uma poesia que já tem algum tempo na internet, que ela conta justamente o encontro com o espírito. Só que essa pessoa que estava encarnada não conhecia nada de desdobramento, emancipação, não sabia de nada. Ela não veio na nossa palestra de hoje, né? Por isso que ela falou essa poesia aqui. E ela não conhecia. Então, a poesia chama-se Encontro com o Mestre. O que está acontecendo? Meu Pai do céu, será que eu morri e nem dei conta? Que claridade sem descrição é esta que vem em minha direção? E por que será que agora sinto tanta paz no meu coração? O que é isto? Desculpe falar assim. Por favor, responda. Quem se aproxima de mim? Calma, irmão, disse sorrindo. Você está apenas dormindo. Seu espírito está semi-liberto, por isso sente de perto a minha aproximação. Não se assuste, não estás louco, despertarás daqui a pouco. Sou Jesus, teu mais velho irmão. Não consigo imaginar, mas sei que não mereço. Tamanha alegria não tem preço. O que o Senhor comigo quer falar? Jesus, meu querido mestre, meu rei do meu coração. Calma, querido, sou sim teu irmão, mas na terra ainda não sou rei, pois ainda existe dureza em muitos corações. Não mando em ninguém, súditos não tenho nenhum, e nem os quero, pois somente ao Pai venero, o verdadeiro rei, então. Só na parábola do meu reino, para ensinar a todos os irmãos, é que disse que na terra não era rei, mas sim em outra dimensão.
Onde houver o bem e a caridade, estarei feliz de verdade, servindo a cada irmão. E mais uma vez te convido a encaminhar comigo, aumentando este reino em questão, levando a paz a todo canto, alimentando com pão a esperança, do mais velho a cada criança, levando amor para cada coração. Pois tudo o que existe nos universos é de nosso Pai, a criação. Vamos então, com muito amor, aumentar o reino do bem que começa em nosso coração. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. E que a gente jamais perca esse foco, né? Do amor, da caridade, do aprendizado constante, contínuo, para saber que a gente não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas se a gente puder colaborar e ajudar, a gente pode muito. E juntos somos muito mais. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Obrigado, meu irmão. Um tema muito interessante, né? Ele dá bastante curiosidade para nós, porque é de todos nós, né? Todos, quem nunca teve um sonho lúcido, né? Onde acordou e teve aquelas impressões, matou aquela saudade de um ente querido que já foi, né? Todos somos médiums. E se a gente fosse dar vazão para a história aqui, a gente ficaria horas conversando. E por isso é muito importante o estudo, né? Tem uma frase de Paulo que fica muito na minha cabeça, numa carta aos Coríntios, onde ele diz que nós devemos aprender a comer sólido. Enquanto estamos comendo líquido, nós estamos sendo alimentados, né? Ouvimos a palavra, o evangelho, através de outra pessoa. A partir do momento que a gente começa a ler, começa a estudar, começa a buscar o conhecimento, a gente está comendo sólido. E é o que todo mundo precisa fazer para poder se melhorar, né? E correr atrás dessas experiências, dessa vivência do evangelho, né? E poder estar mais próximo da parte espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração então, acalmando novamente o nosso pensamento. Vamos agradecer ao nosso Pai, esse Pai amoroso, em sua infinita misericórdia, que sempre nos dá novas oportunidades para nos corrigirmos e sermos melhores. Agradecemos a toda a equipe espiritual da casa, que sempre nos acolhe de braços abertos, nos doando as mais belas energias de fraternidade, que possamos todos, nesse momento, nos sentirmos abraçados, sabendo que estamos sendo tratados, curados, e tenhamos fé que isso está acontecendo neste momento. Acontece a partir do momento que entramos a essa casa bendita, esse ponto de luz. Que o nosso Mestre amado, Jesus, nosso guia, nosso modelo, esteja sempre à frente dos trabalhos dessa casa e que possamos, Senhor, em Teu nome, estarmos reunidos aqui novamente muito mais vezes. Que assim seja, graças a Deus. Nos despedimos também a quem nos assiste no YouTube, lembrando que sempre é bom vir pessoalmente. Boa noite. Já começou.